Depois do debate que nós fizemos com a escola, com os alunos da escola, a gente obteve aquelas situações problemáticas e agora a gente tem que resolver como é que nós vamos fazer esse debate na igreja, que deve ter Dom Benedito, meu bispo, ou Dom Geraldo. Deve ter o padre representante do setor juventude, que é quem? Padre Manuel. Padre Raimundo, lá da M28. Da Nova Dimensão. O padre Osmar, que é o padre que representa o seminário aqui, e como nós vamos desenvolver ações que podem ajudar, né, nos serviços, ele também será convidado, e trabalhar com os jovens do Ministério Jovem, que pode ser a Juliana ou pode ser o Bruno. Foi assim combinado, né? E o que foi levantado? No caso, eles vão falar em nome do Ministério? Eles vão falar em nome dos jovens, não só do Ministério, né? Não seria legal ser a Emily, que já fez o depoimento, e daí, como ela vivenciou lá, ouviu? A Juliana, ela é a coordenadora do grupo. Tá. Então, o James é o coordenador da diocese, né? O James é da diocese. Mas como nós estamos trabalhando a nível municipal, tem que ser a coordenadora do grupo de jovem aqui, que nós não temos mais a PJ, só o Ministério Jovem, então só ela representando. No resumo das ações, o que nós podemos levantar como possíveis ações para o plano de trabalho? Então, eu percebi assim, que ali tinha parte dos jovens que já participam, né? Que a gente vai trabalhar com jovens da comunidade e jovens que não fazem parte de nenhum grupo, que não vivenciam nenhuma igreja, enfim. E alguns problemas que eles colocam como anseio, eu penso que vai ser em comum, né? Vai ser comum, aliás, ao que a igreja deve propor para sanar isso. Então eu penso que ali já se levantou uma série de coisas que eles têm vontade que aconteça, que eles nem têm noção, né? Vocês viram que quando a gente perguntou a questão do dever, eles não entenderam aquilo, eles não tiveram as duas últimas perguntas, a gente não teve resposta. Até eu coloquei no meu rascunho, sem resposta. Então isso é um amadurecimento que eu acredito que enquanto escola e enquanto igreja deve haver uma contribuição aí. Uma coisa preocupante, né? De jovens saber. Eu achei, porque quando a gente vivenciava o grupo jovem, né, nossa juventude, nós somos jovens. Mas a gente tinha, assim, essa noção, porque tinha uma pessoa que conduzia diretamente o tempo todo e levantava questões da sociedade, já se falava, eu lembro muito desse termo, globalização e neoliberalismo, mas o que é isso, então, pelo amor de Deus? Eu aprendi também foi no tempo jovem, a gente não tinha muito esse entendimento na escola. E aí a gente percebe que hoje parece que regrediu, né? Então, assim, a igreja tem aí um papel fundamental de planejar isso, como resolver isso. É um fator importante na vida deles, como conduzir, ensinar coisas que a família não sabe ensinar, que a escola não está abordando, né? E hoje a gente tem um fator negativo, às vezes é negativo, que é a questão da mídia, né? Que está muito aberta, mas que não é aproveitado. Não contribui, né? Não é utilizado. Nós tínhamos antes uma discussão sobre a má formação escolar, né? Que a gente percebe. Hoje a gente tem sobre a má formação cristã também. Né? Começando pela família, né? Uma má formação, então, porque nós somos nossos jovens que estão na igreja hoje, muitos deles que participam do grupo de jovens vêm sozinhos para a igreja. Não vem o pai, não vem a mãe, então não tem consciência de que essa igreja também, porque não é família dentro da igreja. Não, eu já ouvi mãe dizer assim, eu acho que é bom que a minha filha vai para a igreja. Aí a filha demora um tempo na igreja, daqui a pouco ela já muda para outra igreja, ela não tem assim um rumo, porque nem a própria mãe nem o pai cristã. Não
Na orientação correta. Não, e de certa forma, assim, o papel acabou se inverteu, porque antigamente eram os pais que levavam os filhos para a escola. Agora você vê, por exemplo, no Ministério Jovem, você vê os filhos indo e a maioria dos pais deles, aqueles filhos que vão, né, eles não frequentam a igreja. E alguns pais a gente só vê quando eles vão fazer primeira comunhão, crisma e acabou. É só uma vez no ano. Será que a gente pode pensar assim também, totalmente, qual seria o papel do jovem nesse contexto, né? Colocando no contexto do Ministério Jovem, trazer o pai e a família para a igreja. Por isso que é importante a participação desses jovens na catequese. Porque eu sempre digo que uma catequese bem feita é a base de uma vida cristã. Então, se o jovem, ele de fato ele vivencia essa vida cristã, pode ter inúmeras igrejas que ele vai saber que não tem necessidade de mudar de igreja, porque a igreja que ele frequenta, ela é muito mais ampla do que qualquer outra que foi inventada agora. Eu acho que uma das coisas que eles precisam aprender é isso, é aprender a ser igreja. O que é ser igreja? Conhecer a igreja que eles estão dentro, né? Então, é isso que eu quero, é isso que eu defendo. Eu me identifico, porque tem muito isso também. Você está aberto ao mundo, se você se identifica com uma igreja católica, com uma igreja evangélica. Né? Tem que entender, né? Mas o que antes a gente via, as mudanças, sobretudo dos jovens, de igreja, de religião, porque a igreja não contemplava a necessidade hoje que ele tem de animação e todas essas questões joviais. Mas hoje a igreja contempla já tudo isso. Hoje a igreja já dá um espaço para música, a igreja já dá um espaço para que o jovem seja jovem dentro da igreja, né? A própria dança. Descobrir as suas vocações, os seus dons, os seus quando éramos jovens, nós não tínhamos esses anseios que hoje eles têm. Então a igreja, ela já se adaptou a essa realidade, graças a Deus. Então, ele tendo essa formação cristã estabelecida e estabilizada na vida dele, ele vai conseguir catequizar o próprio pai. Porque é a palavra, é o jovem catequizando a família. Os papéis se inverteram. Infelizmente os papéis se inverteram. É uma realidade indiscutível. Então, a participação, uma das mobilizações que nós devemos propor é a participação desses jovens na catequese, não só como pode ser catequizar, mas como testemunhas mesmo de vivência religiosa, né? Atuando como missionários mesmo, não como só catequistas, mas como missionários, levando de fato esse testemunho. Então é um grande passo. Outra questão que eu fiquei assim, observando no debate lá na escola, foi a necessidade daquela menina, quando ela disse que ela era jovem, ela havia engravidado, mas ela queria ser vista pela sociedade. O Papa Francisco fala muito do acolher, né? Inclusive tem textos falando sobre acolher as mães solteiras. E como que a nossa igreja poderia acolher as mães solteiras? Poderia fazer um trabalho melhor ainda, não permitindo, né, que essas meninas não incentivando que elas sejam mães solteiras, trabalhando de forma orientada e consciente para que não aconteça isso, né? Então a gente poderia pensar nisso também, como que esses jovens poderiam... Porque continuam sendo jovens. De Sim, idade, fala dela. de cabeça, eu mas sou mãe, mas eu continuo sendo jovem, continuo... com a responsabilidade de mais uma vida, né? Então é um anseio assim que a gente percebe que nem a escola se prepara para acolher esse tipo de jovem. E a igreja do jeito que está também não, né? Mas por isso nós temos que mobilizar. Eu acho que um ponto positivo que a nossa igreja tem, porque a gente vê colocação de casos, né? Eu nunca fui, não tenho assim vontade de conhecer, mas a gente ouve. Nossa igreja não discrimina, ela não fecha as portas. É um livre-arbítrio, né? Assim, todos podem entrar e sair, ninguém tem essa coisa de estar proibindo, olha, tua roupa está curta. É claro que é falado de uma forma indireta, mas a gente tem notícia de igrejas que não se permite você ficar solteira no máximo, então nós não temos isso. Então isso já é uma porta de entrada, né? Só que é preciso algo para cativar, para chamar, né?
um atrativo, assim, trazê-las, procurar viver. É onde entraria também, né, Demarcia, a questão da pastoral familiar, né? Porque é uma família. Já ia falar, ela acaba sendo uma família, né? Essa jovem é uma família. E aí a pastoral familiar entrando nessa, né, dando suporte nessa situação, acho que... Então, eu acredito assim que antes, há muito tempo atrás, o desafio era outro. Porque na época não tinha informação, acesso à informação, as famílias eram mais pacatas, eram mais isoladas, era mais reservada. Hoje em dia não. Hoje em dia você vê absurdos por aí, né? Devido à mídia, a facilidade da informação, o acesso à internet, enfim. Hoje as influências são N, né? Hoje eu tive um estudo de caso lá em casa sobre o celular, aparelho celular. Por mês no Brasil é descartado cerca de 9 mil celulares. 9 mil celulares por mês no Brasil. Aí para você ver o tanto de gente que está pegando aplicativos novos, coletando. Então, existe um meio social aqui, mas também existe um meio virtual. Que a gente, eu acho que teria que trabalhar bem nisso aí, na questão virtual. A gente percebe atualmente porque os jovens estão presos nesse meio. É incrível por aí a quantidade de jovens que tem, que troca um papo assim, por um aplicativo, tá ali mexendo. E às vezes não escuta uma coisa que deveria ouvir e está ali dando atenção a outra coisa. Né? Aí eu acho que a igreja deveria estar presente nesse segmento também. Daí onde vem as consequências, né? Eles ficam vulneráveis a tudo. Exatamente. Um absurdo, um jovem lá da Polônia veio conhecer uma menina pela internet, aí veio lá da Polônia. Chegou no Brasil, a menina tinha 12 anos de idade. Estava flertando com ele. Chegou aqui, meu Deus do céu, eu pensei, ela mentiu para ele dizendo que tinha 18, mas tinha 12. Aí os pais não acreditam, uma criança. Aí você vê como é que a gente está, né? No dia hoje. E aí, onde que está essa ideia de família? De não perceber, de não perguntar, de não ir no quarto, de não se importar. Porque eu acho que aí já é uma falta de se importar. O que está acontecendo? Por que você fica tão trancado? Vamos para cá, deixa um pouquinho esse celular, vamos sentar na mesa e comer todo mundo junto. Como é que foi sua aula? É isso também. Vai se deixando. Ou está se vivendo um mundo egoísta. Mas que cada um é sua. Às vezes os próprios pais estão piores. Então, a gente vê olha o modelo que às de vezes tem mães que querem mais que o filho fique lá ligado no celular dele, que é para ele esquecer dela e não dar trabalho. E ela vai também fazer a mesma coisa às vezes. Muitas horas de trabalho, fora de casa. Não, e muitas vezes não é nem os pais. É a própria mídia, a televisão, que a gente não passa na TV hoje, de casos de traição, casos de jovens, de pedofilia, de tudo. Então a criança ela acaba com o que acha tudo normal. E às vezes o pai não tem acesso à intimidade da criança. Né? Tem criança se um pai ou uma mãe vê um caso desse, junto com o filho, e não se expõe, qual é a opinião dele? Porque o filho se espelha no pai. Se ele ouve o pai e a mãe dizendo isso é um absurdo, isso é uma coisa, não pode existir, isso está errado. Aí ele já vê, bom, isso não é certo, porque quem é a minha referência? Já começa a ver os princípios. Então se o pai vê, normal, então para ele também vai ser. Está muito complicado. Educar, viver. É um desafio, né, que a gente leva para trabalhar em conjunto com então, aí tem também a questão do homossexualismo, né? Hoje é uma realidade, queira ou não, de uma forma ou de outra, isso aí está presente no nosso dia, na faculdade, na escola, na sociedade, nas empresas, na igreja. Então, diante dessas situações levantadas lá na escola, a gente vai discutir junto com o pessoal do Ministério Jovem também agora e, sobretudo, com o Padre Osmar, que já tem umas ações, que são algumas missões que eles já estão fazendo aqui em Guajará e que os meninos já podem participar. Então, uma questão muito importante também, gostaria que fosse falado lá, é sobre o espaço da rádio, que os jovens deveriam assumir esse espaço. Né? Já é um meio de evangelizar, sim, né? E sim, eles gostam. Por um meio de canto. Vai, mas nós estamos na Amazônia, né? Não, né? Isso é prova de que nós estamos aqui.
Então a gente marca para o dia 23, segunda-feira. 24 não? Ou não, terça-feira. Não, na terça, então. 24. Na terça, 24, às 19 horas, lá na sala da catequese. Vou pedir para o João Paulo ligar para a Cúria, falar com o padre Roberto. E aí todo mundo lá. A Brian fica responsável para fazer o slide de apresentação lá. O Gleison fica responsável para fazer um slide sobre o que é a jornada, né, desculpa, o que é o desafio, para explicar, porque as pessoas que estão lá não entendem. E a Patrícia com as anotações sobre o plano de ação. Certinho? E de lá que vai sair os objetivos específicos, porque ele já está esboçado, né? Então agora só vai fechar. Certinho.